Oi, professor Isabel. Desculpe pela falha no áudio do vídeo anterior. Eu cheguei a gravar outro que a coordenação pediu, mas pelo visto a senhora não teve acesso ou algo assim, então eu peço desculpa. E eu quero iniciar minha fala, conforme eu iniciei no outro vídeo, agradecendo a oportunidade de estar com a senhora como orientadora, ver que a gente vai ter uma parceria saudável, agradável, porque a senhora pensa além do seu tempo, pelo que eu vi nos vídeos anteriores da senhora. E eu fiquei muito agradecida. É uma responsabilidade muito grande, não só pelo seu currículo, mas pelo seu papel quanto profissional, que é instigante, tem uma enorme gama, e eu me senti muito agradecida e espero atender as expectativas e a responsabilidade sobre isso. Eu vou falar sobre as novas tecnologias e as práticas pedagógicas. As novas tecnologias elas são utilizadas pelos seres humanos desde os primórdios como forma de facilitar seu cotidiano e também o seu convívio social. Atualmente vivemos uma era dominada pelas novas tecnologias, que estão presentes em celulares, tablets e outros dispositivos tecnológicos que se interligam entre si pela internet ou por cabos USB, pendrives, entre outros. Todas as classes sociais têm acesso às novas tecnologias, o que modifica a vivência e a sua relação com o cotidiano e também como se relaciona na sociedade. Em todos os locais, a gente sente a necessidade de estar conectados a todo momento, compartilhando ações, ressignificando nossa vivência no mundo real e a nossa vivência no mundo digital. Como o acesso à informação é imediato, consumimos vorazmente tudo que nos é imposto pelas novas tecnologias, incorporando-as no nosso estilo de vida e aceitando como uma verdade absoluta o que a cybercultura nos impõe através das mídias sociais. Isso se reflete na escola e, consequentemente, na sala de aula. Somos desafiados constantemente pelos nossos alunos pelo uso das novas tecnologias, tanto a gente como profissional e também pelo uso que eles têm dentro da sala de aula, durante a aplicação dos conteúdos. O conhecimento não é mais linear. O professor deixou de ser um único detentor do conhecimento e pois o pensamento digital está inserido no nosso cotidiano e ocorre em diversos estágios simultaneamente. Uma simples navegação, podemos ter acesso aos fatos que ocorrem no Brasil, fora do Brasil e dentro da nossa cidade simultaneamente. Ou seja, eu posso estar dentro da sala de aula assistindo uma aula e pelo meu celular ver o que está acontecendo no Japão, em São Paulo e, ao mesmo tempo, estar escrevendo alguma coisa relevante ao conteúdo. Os livros e apostilas não são os únicos detentores do conhecimento. Percebe-se que as obras digitais possuem uma variada gama de informações interativas que, ao mesmo tempo que fascina, ela pode alienar quem as utilizam. Uma página visitada leva a outra e assim por diante vamos concretizando informações impostas pelas mídias como verdades absolutas. Naturalmente, as tecnologias estavam bastante distantes do cotidiano e da realidade dos nossos alunos. Elas estão presentes em discursos inovadores, como o EduCom, projetos que não atingiam a toda a comunidade e muito menos contribuíam para a formação crítica dos nossos alunos e a sua cidadania. Nas décadas de 70 e 80, as tecnologias eram recursos neutros dentro da escola. Ensinavam-se técnicas que muitos não viam utilidade e não havia reflexão sobre as possibilidades que as tecnologias poderiam trazer para o contexto escolar. O professor, ele ministrava as aulas como centro do aprendizado. Ele estava em cima de um pedestal e ele era inatingível pelos nossos alunos.
era repassado o conteúdo desta forma para se chegar a tal objetivo e não havia mudança nem modificação disso. Muitos acreditavam que os recursos tecnológicos não trariam nada de relevante para os alunos e não utilizavam ou proibiam o uso das tecnologias em sala de aula. Os equipamentos audiovisuais como TV, videocassete, rádio, eram trancafiados em salas e, quando utilizados pelos professores, não era como algo que tivesse a ver com o conteúdo. Eram inseridos como complementos das salas. Não havia relação com a disciplina e estava dentro do contexto que o aluno ignorava ou que lhe era alheio. Vou utilizar um exemplo meu quanto aluna. Quando eu fazia o ginásio, o professor de educação física sempre passava clipes musicais que não tinha nenhuma relação com a matéria, não havia uma interdisciplinaridade, muito menos transversalidade. Nós éramos expostos na biblioteca, assistíamos o clipe e terminava ali. Nós não poderíamos ressignificar ou trazer para o nosso cotidiano. Era o que era imposto, uma cultura quase que marginalizada das tecnologias. Uma vez que as mídias clássicas enviavam mensagens que eram fechadas, os alunos as recebiam e não poderiam modificá-las. Uma relação de dependência do conhecimento pelo professor. O aluno sentia que dependia do professor para obter um conhecimento de determinada área. Equipamentos eram adquiridos, entretanto, eles eram trancafiados ou roubados sem nenhum uso, sucateados dentro da escola pelos próprios alunos, ou se tornavam obsoletos laboratórios de informática durante escolas precárias, onde nem a merenda era oferecida para os alunos. Então, eles se sentiam fora do contexto, uma vez que, se não havia métodos para se utilizar aquela tecnologia, a educação se tornava caçadora e positivista. Em muitas escolas, o laboratório de informática ainda é inatingível. Treinamentos eram realizados sem a mudança do pensamento do professor. Logo, as técnicas para se utilizar as tecnologias eram repassadas no contexto massacrante e entediante. Ensinava-se técnicas e mais técnicas, e o pensamento reflexivo não tinha necessidade, porque o uso desses equipamentos pelos alunos e professores era para saber como utilizá-los para que os alunos fossem empregados no mundo do trabalho. E não se refletiam sobre o porquê se utilizar no mundo do trabalho essas tecnologias. Entretanto, com o avanço tecnológico que se iniciou nos anos 90, a realidade das escolas se alterou, porque os alunos estavam tendo acesso às tecnologias mais facilmente, as formas de pagamentos estavam mais facilitadas, a economia teve uma queda da inflação. Então, iniciou-se o imediatismo da informação, ou seja, a busca frenética sobre determinado conteúdo e sobre a aquisição de novos equipamentos. Cada dia surgia uma novidade no mundo tecnológico e as pessoas sentiam a necessidade de adquirir. Sendo assim, ela deixou de ser um recurso tecnicista para se tornar uma parte integrante do cotidiano da população. Surgiu a necessidade de um maior estudo de tecnologias, pois o pensamento da sociedade mudou. Iniciou-se a transição da mídia clássica para a mídia online, onde tudo se interliga e as relações são imediatas. As mensagens das novas tecnologias não são fechadas. O receptor pode as receber e modificá-las de acordo com o seu olhar, a sua visão de mundo. Ou seja, o sujeito se torna ativo na busca e fornecimento de informação. A informação não está mais presa a um jornal impresso ou a um jornalista dentro da televisão. Uma pessoa pode ter a informação
fazer surgir uma informação e modificá-la conforme o seu olhar. Um exemplo disso, se ocorre um acidente de carro, a pessoa pode filmar, fotografar e inserir algum comentário, ressignificar aquilo como uma piada, ou fazer que a informação seja verossímil. Isso depende da relação que a pessoa vai ter com aquele acontecimento. A cybercultura permite que o indivíduo altere a mensagem recebida dentro do seu próprio contexto. O aluno, ele percebeu que o professor não é o único detetor de informações, alterando assim a dinâmica das aulas e confrontando o pensamento de diversos educadores que estavam estagnados na linearidade e nas suas verdades absolutas. Percebeu-se a necessidade urgente de buscar novas circulações que entreguem os professores no letramento digital e que eles consigam fazer a ponte entre a sua mente analógica e a mente digital que está presente na realidade dos nossos alunos atualmente. Sendo que o poder público e as universidades não se preparam para essa realidade conflitante dentro da sala de aula, onde o aluno tem um celular que faz as mesmas funções que o computador da escola, de forma mais rápida, mais interativa, que o traz dentro do seu contexto, conversa na sua linguagem e, sem falar que é mais eficiente, com aplicativos interessantes e divertidos para o aluno. O professor deve se inserir na cybercultura, às vezes como um investimento pessoal, uma vez que as novas tecnologias também estão presentes no cotidiano do professor. Como pessoa, uma simples ida ao banco pode ser realizada pelo celular e vai demandar menos tempo e trará maior facilidade. Para isso, o professor tem que buscar conhecimento prévio das novas tecnologias para saber orientar os seus alunos quanto aos acessos críticos e autônomos em suas diversas rotas. Pois o aluno está online não significa que ele esteja incluso na cybercultura. Ele pode estar sendo marginalizado com excessos de informações que não trará nenhuma relevância ao seu pensamento. Logo, a escola e os professores devem reinventar a sala de aula, que está cheia de alunos com excesso de informações e aparatos tecnológicos, porém carentes da criticidade e da real necessidade dos usos das novas tecnologias. O professor pode despertar para o fato que o aluno traz o seu conhecimento digital prévio das suas vivências anteriores e dos espaços que ele frequenta. Assim, saber gerir os espaços físicos escolares e os que as novas tecnologias proporcionam. O aluno pode estar dentro da sala de aula, mas de posse do seu aparato tecnológico, ele pode estar disperso em um mundo totalmente diferente, onde ele acredita que há segurança e que todas as informações que ele necessita se convergem. Ou seja, os alunos podem estar trocando a segurança e a confiabilidade do professor pela suposta mãe internet. O proibir de utilizar esse equipamento não fará com que eles se interessem pelas aulas, não facilitará o processo de ensino-aprendizagem. Logo, o professor pode trocar o papel de único detetor do conhecimento para o de provocador na busca do conhecimento e da aprendizagem. Reconhecendo que a internet oferece recursos dentro das suas interfaces que podem fomentar e dinamizar o seu plano de aula, além de flexibilizar as aulas, tornando-as aprazíveis aos seus alunos. Moraes, em 2000, relata que a articulação dos conteúdos precisa superar a relação hierarquizada e linear estabelecida pela escola. Primeiro aprende-se isso, depois aquilo, de forma sequencial e serial, e partir para uma organização curricular transversal numa perspectiva de janelas, como computadores, onde se abre uma janela, estuda-se, redige-se um texto, depois fecha, para ir para uma outra, retorna-se à primeira, vai-se à terceira, volta-se
constante movimento de ir e vir. Ou seja, em vez de apresentar uma aula onde nós vamos fazer isso, aquilo pré-determinado, nós podemos entrar na mídia digital, onde vários acontecimentos ocorrem ao mesmo tempo. Um exemplo disso pode ser uma aula de educação física aliada a uma aula de português. O professor pode ministrar conteúdos específicos de educação física e pedir que os alunos os reinterprete e realize uma produção de texto através de fotos que eles tiram de eventos que ocorrem dentro da própria escola que tenham relação com a educação física. Dessa forma, vai haver uma transversalidade entre os recursos tecnológicos das novas tecnologias, a disciplina de português e a disciplina de educação física, integrando-as para uma atividade que seja inovadora e desafiante aos nossos alunos. Assim, o professor pode se tornar parceiro deles e os outros professores e profissionais também, dentro de um diálogo nas atividades de aprendizagem, numa interdisciplinaridade que ocorrerá numa conversa de mão dupla, motivada e coletiva dentro do cotidiano escolar, provocando-os e os incluindo numa perspectiva autônoma na saída futura, atribuindo novos valores que os alunos trazem da sua cultura digital para uma consciência crítica que contribuirá para a formação da sua cidadania, democratizando assim o conhecimento dentro do mundo digital. Percebe-se que grandes licitações e treinamentos não produzirão resultados se não forem compreendidos pelo professor as suas potencialidades e possibilidades para o uso na comunidade escolar. A proibição desses aparatos não impedirá o aluno de continuar utilizando. Eles vão passar adiante os avisos fixados na escola, irão ignorá-los e continuarão com a sua vivência do mundo digital de forma discriminada, sem perceber que o que eles consomem pode ter influência de mídias ou de terceiros. A escola deve se posicionar e confrontar a frenética busca de informações sem criticidade. Expor essa realidade ao poder público para pensarem em alternativas dentro do Conselho de Educação que viabilizem o uso das novas tecnologias em prol da aquisição de conhecimento dos alunos, respeitando o direito dos mesmos de estar inclusos conscientemente na cultura, tornando-o participativo e ciente da homogeneidade imposta pelas mídias. O aluno ele deve conseguir realizar um acesso que o satisfaça, mas que seja relevante. E se acaso não for relevante para ele, ele deve ter consciência que aquilo não trará aspectos positivos. Assim como uma pessoa que está acima do peso continua comendo bacon, sem saber o porquê que o bacon não é permitido na sua dieta. Então, um aluno tem que saber que ele pode acessar aquele determinado conteúdo, mas que aquele conteúdo não contribuirá para a sua vivência. E se assim ele desejar continuar acessando, ele não estará omisso nem alheio ao que pode ocorrer. Os professores, dentro de seus próprios conteúdos, podem planejar ações que levantarão discussões que favoreçam a assimilação de saberes significativos dentro das rotas que a internet propicia. Uma vez que o espaço da mediação do conhecimento ultrapassou os muros da escola e está presente em todos os aparatos tecnológicos. Um exemplo disso são o ensino à distância, que a cada dia está mais incluso dentro do cotidiano dos alunos. Inclusive, o nosso exemplo, que é a nossa pós-graduação, pelo EAD. Eu não estou dentro de uma sala de aula, mas eu estou recebendo informações e transformando conhecimento através do meu aparato tecnológico. Assim, eu não conheço a professora Isabel pessoalmente, mas ela já está me orientando pelo mundo digital como devo proceder para fazer o meu TCC. Então, assim, o espaço físico ele não se torna necessário, uma vez que o espaço virtual pode proporcionar o mesmo conhecimento. Através do domínio das interfaces da internet, pelo professor,
pode-se potencializar a prática pedagógica e trazer para a sala de aula aspectos relevantes das novas tecnologias, que auxiliarão a compreensão dos nossos alunos que eles têm o dever de ser cidadãos responsáveis dentro do mundo virtual. Há uma falsa crença que a internet permite tudo e que tudo nela é aceito. O aluno, quando ele não tem a consciência crítica do que é lícito ou não, ele pode reproduzir vídeos, comentários agressivos, entre outros. No conselho do adolescente e da criança, quando eu trabalhava lá, a gente já recebeu casos de alunos que entraram no Facebook e ofenderam outros e estão pagando medidas provisórias dentro do próprio conselho para uma forma de conter o crime virtual. É um desafio muito grande usar na utilização das novas tecnologias dentro da escola, porque gera desconforto, gera embate entre pais, aluno, direção, sem falar que o poder público proíbe o uso, muitas vezes, das novas tecnologias e também não há o apoio dos nossos governantes. Mas a omissão a essa realidade contribui para a exclusão consciente dos professores, lógico, do nosso aluno dentro da cybercultura. Contribui para a alienação da sociedade, o aumento dos crimes virtuais e omissão quanto a questões importantes da política, economia e outros. Muitos não sabem que há o portal da transparência, onde consta dados relevantes sobre os nossos aspectos econômicos, da política. Então, dizem que todos os políticos são ladrões, sem ter acesso a isso, simplesmente por não ter o conhecimento dessa informação. As novas tecnologias, elas podem ser aliadas na mediação do conhecimento e nas práticas pedagógicas, visto que os alunos trazem esses aparatos para dentro da sala de aula, modificando conceitos impostos pela sociedade escolar. Fernanda Cunha, em 2012, nos relata que o usuário deve ser encorajado a questionar os seus valores digitais já agregados dentro da sua realidade, para ressignificá-los por meio da crítica e autogovernança. Ou seja, em vez de gastar o pensamento do nosso aluno, por que não trazemos para a nossa realidade? Em vez de prendermos ele dentro de um laboratório sucateado, onde o acesso é limitado a um montoado de técnicas incoerentes, podemos, como professores, estimular o uso consciente desses equipamentos que os mesmos produtos possuem e trazem para a escola e entregar as atividades propostas. Se o nosso aluno está pesquisando o site, nós podemos perguntar qual site é, perguntar se ele traz algum aspecto relevante para o nosso conteúdo, se trouxer, expor para os demais alunos. Falar, fulano, vamos dizer para a sala que site você está pesquisando, esse conteúdo tem a ver com a matéria, se tem a ver, vamos disponibilizar. Se o aluno está tirando uma selfie, por que a gente não pode tirar junto com ele? Para isso, o professor deve entender as novas tecnologias e se compromissar com a seleção e reelaboração dos conteúdos dispostos na internet, correlacionando com os conteúdos que deverão ser aplicados dentro do plano pedagógico. Ou seja, o professor deve saber para que e o porquê de se utilizar as novas tecnologias na sala de aula. Tendo ciência que a internet não controla a prática pedagógica, ela não vai substituir o quadro e o registro, nem o estudo do professor sobre aquele conteúdo. Não adianta pensar que o professor não deve saber aquele conteúdo, que ele pode buscar na internet e em 5 minutos dar uma aula. Ele tem que saber o conteúdo e, além de saber o conteúdo, ele pode buscar fontes verossímeis dentro da internet para fomentar e deixar a aula mais agradável e prazerosa aos alunos. Colocando um aluno como centro do processo ensino-aprendizagem, dentro de uma perspectiva onde os alunos percebam que, ao se apropriar de uma informação, ela pode ou não contribuir para o seu conhecimento. Que as novas tecnologias estão presentes no cotidiano, mas ela não nos diz quem somos e nem obriga a ser quem não queremos.
esclarecer e estimular os alunos a ser cidadãos que pensam, que discutem e se relacionam reflexivamente dentro das rotas virtuais. Eu observei professores, dialoguei com alguns sobre as suas práticas pedagógicas. Entretanto, desde sábado estou tentando juntar os vídeos e não está dando certo. Eu vou tentar na próxima revisão. Eu fiz 3 vídeos com o professor Ivanilson, o professor Rayan e a professora Tatiana. Eu vou exemplificar aqui na minha fala e, se possível, vou trazer para o próximo depoimento. O professor Rayan, ele é professor de ciência no estado. Ele me disse que é proibido o uso das novas tecnologias. Entretanto, eles a utilizam numa conversa com a diretoria, dentro do conteúdo que seja relevante à matéria. O que ele percebe é que os laboratórios informáticos que tem dentro da escola não comportam um número. Ele me diz que são 5 computadores funcionando para o contingente de 40 a 45 alunos. Então, os professores que, quando utilizam, é apenas como complemento de alguma aula ou como algo que não trará bastante relevância. O professor Ivanilson, ele é pedagogo e atualmente ele está fazendo letras lidas pelo UFG. Ele expõe a necessidade das novas tecnologias para a inclusão de pessoas surdas e com demais deficiência. Para ele, facilita o contato e a compreensão dos conteúdos e a assimilação. A professora Tatiane, ela trabalha na educação infantil e ela expõe uma realidade bastante interessante. Ela ainda está cursando pedagogia. Ela diz que na faculdade há o laboratório de informática, entretanto, não há um incentivo crítico para que seja utilizado e ele está disposto à revelia dos alunos. Ela fala sobre a educação infantil que muitos alunos, antes de aprender a ler, eles já estão inclusos no universo digital. Eles pegam o celular, mandam mensagem pelo WhatsApp, reconhecem jogos, brincadeiras, e ela vê uma grande potencialidade do uso das novas tecnologias para ajudar na alfabetização e no letramento dos alunos. Então, eu percebo que é necessária uma conversa dentro da escola e com a comunidade escolar para que as novas tecnologias sejam aplicadas no currículo acadêmico e também nas atividades propostas. É difícil, não é fácil, é algo que se deve pensar com cuidado, não pode ser alheio, mas a gente deve experimentar. Eu creio que experimentos podem ser positivos ou negativos. Se acaso for negativo, tenta de novo, tenta de outra maneira. Um aluno pode aprender de várias maneiras, de diversas fontes. Não é só você, como professor, que sabe aquilo. Você pode conversar com seu colega, vocês podem verificar uma maneira de chegar à diretoria e que as novas tecnologias estejam presentes no cotidiano do aluno, não só para ele baixar uma música que ele não sabe nem o real significado, mas para auxiliá-lo na busca do conhecimento, para trazê-lo para dentro da sala de aula, minimizando até a indisciplina deles. Porque o aluno, quando ele percebe que o professor luta e acredita em seus ideais e que nós demonstramos por que lutamos e respeitamos o seu direito, ele se sente mais integrado. Paulo Freire disse isso em 1993. É necessário fazer uma ponte entre o universo do professor e o universo do aluno. E urge a necessidade de se fazer uma ponte entre o mundo real e o virtual. Não é só tirar fotos, mas também se pensar o porquê de se tirar aquela foto e qual é o aspecto relevante que vai trazer para a vivência. Eu creio que é isso. Muito obrigada pela oportunidade e eu espero que tenha atendido aos seus critérios, aos critérios da coordenação quanto ao foco da minha pesquisa
Estou aguardando seu feedback e muito obrigada realmente por depositar essa confiança em mim. Até a próxima.